Hoje eu vim gravar um vlog diferente pra vocês. Eu hoje vou fazer a minha cirurgia de desvio de septo no meu nariz. E talvez eu grave e publique essa experiência. Bom, se vocês estão vendo esse vídeo é porque eu decidi fazer isso. Porque eu acho que é sempre legal a gente ver a experiência das pessoas, né? Se a gente busca uma experiência similar, se a gente tem a necessidade de fazer a mesma cirurgia. Aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Na pandemia, quando a gente começou a usar máscara, eu me dei conta, só ali eu me dei conta que a minha vida inteira eu respirei 100% pela boca. A gente fica tão habituado que muitas vezes não percebe. E foi com o uso das máscaras na pandemia que eu percebi isso. Eu ficava sem ar, assim, muito mais rápido que as pessoas, né, ao meu redor quando usavam máscara. Claro que usar máscara era incômodo pra todo mundo, ninguém gostava. Mas no meu caso incomodava muito mesmo. E aí eu fui procurar um otorrino na época. E ele me falou que realmente eu tinha um desvio de septo bem considerável, que isso poderia me prejudicar com o tempo. É hereditário, minha mãe tem esse problema, meu pai tem esse problema. E aí com o tempo começou a me afetar muito em relação ao sono. Eu não posso deitar, por exemplo, completamente reta na cama, que eu fico sem ar todas as noites quando eu vou dormir. É muito ruim respirar. Acabou me causando faringite de repetição, dor de garganta constantemente por respirar sempre pela boca e uma série de outros problemas. E aí, a questão é que eu canto. Aí eu canto bastante na igreja e isso começou a me afetar muito. A minha voz, as minhas cordas vocais. Começou a dar uma série de problemas. E eu falei, bom, não posso mais adiar isso. Eu nunca tive medo de cirurgia. Eu já precisei fazer cirurgia de endometriose. Vocês sabem que eu já tive um aborto espontâneo. Precisei fazer um parto porque o bebê já era relativamente grande. Eu já fiz outros procedimentos. Então, assim, eu não tenho medo de cirurgia. Mas no rosto sempre me deixou apreensiva, né? Porque o rosto é a nossa identidade, literalmente. Então, eu tinha muita preocupação com isso. Então, quando começou a afetar realmente a minha saúde, a minha qualidade de vida, o meu sono e várias outras coisas, eu falei, não posso adiar mais. Então, estamos a caminho do hospital. Eu vou fazer a cirurgia em Santiago, que é 1 hora perto da minha casa, mais ou menos. Vou fazer com o Dr. Carlos Aravena, aqui em Santiago, na Clínica Santa Maria, uma clínica bem conhecida em Santiago. E eu vi esse doutor, cheguei até ele através de um amigo que operou com ele, vi casos de outros pacientes também, fotos, vídeos que operaram com ele, me passou bastante segurança. Eu já tinha também consultado 4 ou 5 outras opções que também eram muito boas, mas essa condizia mais com o meu plano de saúde, era mais favorável para mim também. Então hoje é o dia da cirurgia. Fiz muitos exames preparatórios antes, né? Fiz um exame que eles chamam de TAC, que é das cavidades nasais. Também tem um problema de, além do desvio, os cornetes, como eles chamam aqui, né? São muito inchados. O meu nariz também, ele é bem torto, assim, se você vê de cima, ele é mais inclinado para esse lado, por 2 motivos. E primeiro eu tenho epilepsia. Então, eu descobri aos 7 anos de idade e ali começaram muitas crises convulsivas. E nessa época, principalmente, né, a cartilagem, o nariz em si ainda está em desenvolvimento. E eu convulsionei muitas vezes e muitas vezes com a cara no chão e tal. E isso foi criando esse problema. E a segunda coisa que agravou essa situação foi que em 2009 eu tive paralisia facial, do lado direito do meu rosto, por uma situação de estresse. E eu fiquei 9 meses, assim, fazendo sessões de fisioterapia, etc, para recuperar. Grande parte dos movimentos eu recuperei. Tem algumas pequenas sequelas que, em verdade, eu não ligo. Já treinei bastante, quase que não são imperceptíveis, talvez perceptíveis. Talvez agora que eu tô falando vocês reparem mais. Além da questão genética, como eu falei pra vocês. Então, tô corrigindo isso agora, porque já afetou muito minha saúde, como eu mencionei. Minha qualidade vocal, várias outras coisas, e eu não quero ter esses problemas na velhice, então é recomendável fazer isso agora. Então, voltando nos exames, tô um pouquinho perdida nas ideias porque eu levantei muito cedo, agora são 6 da manhã, já viajei até Santiago, já estou aqui, então relevem, tá bom? Então foi esse exame das cavidades nasais, foi um exame de rinometria, que o otorrino chama, exame de laboratório, né, de sangue, normal, assim. Preparação para cirurgia, me pediu pelo menos 8 horas de jejum, então estou em jejum, e é uma cirurgia ambulatorial. Então, se tudo der certo,
que eu confio em Deus que vai dar. Hoje mesmo eu já vou para casa, é uma cirurgia relativamente rápida. E a ideia, segundo o que meu médico me explicou, é realmente abrir aqui, corrigir o que precisa ser feito e tal. E aí eu estou fazendo essa cirurgia pela questão realmente de saúde, tá? Pela questão de realmente que me afetou, porque de outra forma, gente, eu nunca teria feito. Só que como eu já vou ter que fazer, então eu já vou aproveitar para corrigir. Porque na verdade ele falou assim, olha, o seu desvio de septo, ele é bem considerável e o seu nariz, ele já é bastante tortinho, principalmente olhando de cima para o lado direito. Então, para corrigir o desvio de septo, meio que esteticamente você já vai ver uma diferença. Mas eu vou aproveitar que já tá ali para poder aperfeiçoar ele um pouquinho. Então, vai ter todo esse tempo de adaptação também, né, de ver como eu vou me ver a partir de agora, me adaptar. É uma mudança mínima, mas é uma mudança, né? Então, me adaptar com essa nova característica do meu rosto. E cuidados, assim, nos primeiros dias vou contar pra vocês, mas até onde eu sei, até onde ele me explicou também, o médico, nos primeiros dias tem o tampão, tem que aguentar respirar pela boca, uma coisa que eu já tô acostumada, então acredito que eu não vou ter tanta dificuldade com isso. Tem que ir lá trocar os curativos nos primeiros dias. Me pediu não fazer exercício, nem nada que force muito nas 3 primeiras semanas. Parece que em um mês a recuperação já é absoluta. Antes disso, inclusive, já pode ter uma vida normal e tudo. Então, é isso. Eu vou contando pra vocês ao longo do dia a minha experiência. A minha ideia é fazer um único vlog já do antes, depois, durante, onde num único vídeo vocês vão ter toda a minha experiência, tá? Então, eu já tô também preparada aqui nos outros detalhes também, que são mais estéticos. Por exemplo, eu tô sem maquiagem, que já é pra facilitar. A partir de agora eu vou usar lente de contato, porque o óculos marca o nariz, então usando lente de contato. Esmaltes, né? Porque antes da cirurgia pedem para tirar. Vamos agora, acompanhem aí e vou contar tudo o que eu gostaria também de ter visto em outros vídeos sobre essa experiência, porque se você pretende fazer essa cirurgia um dia, eu espero que meu vídeo te ajude. Bom dia, gente. Hoje é o dia 2 depois da cirurgia. Eu nem sei quanto que eu consegui mostrar pra vocês ontem, porque o efeito da anestesia é bem forte. A única coisa ruim que eu tive depois foi que eu vomitei 3 vezes. A primeira, depois da cirurgia, né? Quando vai passando o efeito da anestesia, o que também é normal. Eu vomitei na primeira tentativa de comer ainda na clínica. Depois eu vomitei uma segunda vez quando já tinha me dado de alta, e então eu tava no caminho pro carro. E eu vomitei uma terceira vez chegando em casa. Então o médico já tinha dito que isso poderia acontecer, porque era a primeira vez que eu realmente estava andando depois de muito tempo. E hoje acordei ótima nesse sentido. Pontos negativos: não senti dor, porque eu tô com muito remédio, vocês vão ver aí. Então não tá dando tempo de sentir dor. Tem remédio pra lavagem, pra dor, pra desinflamar, tal. A questão é dormir sentado. Muita gente, porque tem que dormir sentado, né, com muitas almofadas e tal, mas sentado. Muita gente tinha me dito que eu ia ficar que já fez a cirurgia, né, que eu ia ficar muito incomodada de respirar só pela boca. Só que como eu contei pra vocês ontem, a minha vida inteira eu respirei pela boca, então pra mim não tem nada de diferente ainda, sabe? Então isso não me incomodou. A questão é que hoje tá muito mais visível, vou tentar aproximar, mas acho que vocês já veem aí. Tá muito mais visível os roxos, sabe? Tá bem roxo aqui a pálpebra. A louca ontem, quando despertou da cirurgia, eu fiquei até pensando, falei, nossa, mas eu tava com sombra e eles deixaram eu fiquei com sombra. Não, é o roxo mesmo. Tá bem inchado. Do outro lado também, mas bem menos do que eu
pensava, sabe? Segundo dia, eu ainda tô usando as meias de compressão, aquela que a gente usou na cirurgia. Me pediram pra usar 24 horas após a cirurgia, então depois eu já posso tirar. Mas é isso, eu vou mostrando pra vocês a evolução. Eu sinto muito sono, gente. Acho que é a quantidade de remédios. Muito, muito, muito. E agora eu tenho que ver o que eu posso comer. Tá meio complicado, porque qualquer comida quente pediu pra evitar, porque estimula o sangue, né? E a ideia é que não sangre. Mas essa moleza, assim, de realmente não aguentar fazer nada e ficar apagada, é horrível. Pra quem é agitada como eu. Vamos ver se a gente usa esse tempo tranquilo de uma maneira mais útil. Mas hoje, como eu falei pra vocês, eu tô muito mais roxinha, com hematomas do que ontem. Eles não doem, apenas se eu tocar. Mas no geral, como eu falei pra vocês, eu tomo tanto remédio que não tô sentindo nada. Também preciso achar uma forma de lavar o meu cabelo, porque eu não posso molhar o rosto, não posso passar nada no rosto esses dias, hidratante, não sei o que, então eu sinto a pele repuxada. Mas preciso lavar meu cabelo, até porque depois dessa cirurgia eu não sei o que eles colocam na cabeça, não sei, fica tudo grudento. Aí eu preciso ver como eu vou lavar, assim, que a água chegue no rosto. Acho que o Beto tá me ajudando em tudo, não tenho o que falar. Mas eu acho que vai ser mais prático se eu for até um salão. Meu marido tá arrasando nas preparações. Hoje ele fez essa sopa creme de milho, com torradinhas ali. É as únicas coisas que eu tô conseguindo comer. E tá acontecendo algo que o médico já tinha me alertado, que talvez eu vou sentir as coisas mais salgadas, ou mais doces, ou não reconhecer alguns sabores no começo. Realmente o paladar tá mudando bastante, e isso é pelo fato de toda uma vida meu paladar não foi ao 100% pelo desvio de septo, né? Que incrível. Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam me escutando bem, porque eu tô falando muito entupido, assim, vocês já vão entender. É o terceiro dia após a cirurgia e eu vou ter que agora já lavar o nariz com um produto, um dos sprays, né, que o médico passou. Mas eu queria que vocês vissem, não lavando, mas eu queria que vocês vissem que aquela faixinha com algodão que eu uso aqui é simplesmente porque durante o dia vai saindo um pouquinho de sangue, que é normal. Aqui dentro, ó, tudo isso que é preto são crostras de sangue. Eu sei que é um pouquinho nojento, mas é importante quem vai passar por isso saber. Então, essas lavagens que são bem mínimas, que a gente pode fazer, ajuda bastante. E aquilo é só para simplesmente não ficar te incomodando de ficar escorrendo durante o dia. Então a cada 2 horas eu vou e troco essa fitinha, mas eu queria que vocês vissem como fica sem isso. Uma coisa que eu percebi nesse terceiro dia já é que, apesar que eu ainda tô bem inchada, tá bem menos roxo do que ontem. Tá indo já para aquele roxo amarelado, esverdeado, sabe? Que é quando o hematoma já vai passando. Só que essa parte aqui, onde estão os curativos, tá começando a coçar muito. E não tem como coçar, porque tem uma coisa aqui muito dura, justamente para impedir isso, né? Então não tem como, tem que aguentar realmente. A maior parte das pessoas se queixam de que nesse período de recuperação, o ruim é porque você sente que não respira e tal. Pelo nariz, realmente é impossível. Mas como eu falei pra vocês, eu respirei toda a minha vida pela boca, então até agora, nesse sentido, eu não tô vendo nenhuma diferença. Não me atrapalha por eu estar habituado. Se não for o seu caso, talvez seja um pouco mais complexo, tá? Mas eu queria aparecer assim só pra vocês verem. E agora eu vou tomar meu coquetel de remédios. Aqui tá um pouco dos vários remédios que eu tenho que tomar, que meu marido já trouxe pra mim. Eles dão bastante sono durante o dia, mas impedem que você sinta qualquer tipo de dor. Isso é maravilhoso. Só que você vai realmente precisar de licença médica, porque o sono acaba te ganhando, a falta de energia acaba te ganhando, tá? E eu queria recomendar 2 produtinhos que não tem nada a ver com recomendação médica, mas estão salvando minha vida. Um deles é esse protetor labial. Acho que no Brasil você encontra da Bepantol e tal, enfim, tem vários desse estilo, porque a boca fica muito ressecada e esticada, porque você não usa nada no rosto, hidratante, isso aqui, nada, e a boca fica muito atingida justamente por respirar o tempo inteiro pela boca, né? E outra coisa que tá me salvando, gente, é a almofadinha de avião. Sabe a almofadinha de quando a gente viaja? Por quê? Porque na maior parte do tempo você vai dormir sentado, você vai estar sentado. E ter isso daqui pra se de repente você realmente ficou, né, dormiu, pegou no sono e
cabeça meio que cai pro lado, nunca vai ser para uma linha abaixo da onde o seu nariz pode chegar nesse momento. Então, ó, tem me salvado. Não posso tomar os remédios em jejum, não dá muita fome, porque a gente também só pode comer coisa fria, gelada, sopa no máximo morninha ali, a boca não abre muito mais que isso, sabe? Então, você vai sentir que ou você vai dar uma emagrecida, vai ter uma redução de apetite aí. Então agora eu vou comer essa gelatina aqui, que é engraçado, né? Porque no dia a dia eu nem como, nem é uma coisa que eu prefiro. Mas tem me ajudado muito, porque é muito remédio. E aí você fica sem dor, mas você fica com muito sono. E esse efeito de sonolência também dá náusea. Então a gelatina dá uma segurada. Pronto, já lavei o nariz, já coloquei de volta isso daqui, ó, porque eu acho que dá menos angústia pra quem tá escutando, né? Gente, em primeiro lugar, desculpa se vocês não estiverem me ouvindo bem. Eu tô gravando do meu celular para ter o menor trabalho possível. Não tô usando o microfone, tá? É tudo em tempo real, porque eu quero que vocês vejam a passagem dos dias. Porque eu acho que isso é importantíssimo para quem tá querendo fazer a mesma cirurgia, tá? Então um pouquinho de paciência aí para me ouvir com as imagens. Hoje é o primeiro dia que eu me sinto bem para me arrumar um pouquinho mais, né? É o terceiro dia de cirurgia, como eu comentei, então pus uma roupa leve para ficar em casa, mas é o primeiro dia que, digamos, eu tiro o pijama, tô me sentindo um pouco mais disposta. E eu acho que esse é um momento importante para contar algumas considerações que eu acho que você deveria ter antes de decidir a cirurgia, tá? A primeira coisa é que, assim, eu achava que eu ia conseguir trabalhar normalmente, porque eu já trabalho home office. Então eu falei, bom, o risco é sair de casa, sei lá, alguém triscar em mim sem querer, alguma coisa assim, ou assustar as pessoas, né, impacto visual e tal. Trabalhando em casa eu não vou ter problema. Gente, não tô conseguindo trabalhar. E o médico me deu licença médica já, sem eu nem pedir, no primeiro dia. Por quê? Primeiro que os olhos ficam muito inchados e roxos. Tudo isso aqui, ó, é pálpebra roxa, aqui embaixo fica roxo. Então, o olho fica lacrimejando o tempo inteiro. Então, a visibilidade do computador, de qualquer coisa, fica comprometida. No meu caso, eu tenho miopia, não estou podendo usar óculos, já não poderia, porque não pode encostar nada aqui nesse momento. E não dá para usar lentes de contato também, porque esse hematoma que cria nos olhos e ao redor faz com que os olhos lacrimejem a todo momento e fica ali uma espécie de gordurinha, né, normal do que o corpo está expelindo, que não serve para lente de contato. Então, você não vai enxergar bem. No meu caso, meu desvio de septo e a minha respiração constante pela boca, como sempre foi, prejudicou muito a minha garganta. Ainda mais se você considerar que eu canto. Então isso foi criando uma fissura nas cordas vocais. Isso é o máximo, digamos, de volume de voz que eu tenho. Mas eu só tô falando quando eu tô gravando pra vocês. No resto do dia eu tô mantendo silêncio, porque dói, incomoda falar. Então não teria como trabalhar. Não dá pra dirigir. Então eu aconselho que você tenha alguém que possa te ajudar com locomoções de ida ao médico ou qualquer outra coisa que te ajude na casa. Meu marido tá fazendo exatamente tudo. Ai, tá sangrando um pouquinho, mas é normal. Por isso que a gente usa isso, pra poder depositar ali e logo já ir lavar. A dieta é bem específica, assim, ela não é cara, mas é muito específica. Coisas frias, coisas geladas, coisa muito leve. A boca não abre muito, você não tem muito apetite, não passa muita coisa. Então, ou você deixa a sua alimentação estabelecida antes, né, onde você fez, cozinhou, congelou e tal, e só vai abrindo ali conforme você vai usando. Caso você more sozinha, não tenha quem cuide de você, ou você vai precisar de alguém que cuide de você, porque você não vai poder fazer pesos, cuidar da casa, agachar, não pode. Ontem meu marido lavou meu cabelo, eu tenho que ficar sentada mais ou menos assim pra trás, e ele lavou meu cabelo como dava, do jeito dele, mas foi assim. Então eu acho que tem algumas coisas que vocês precisam considerar antes de fazer a cirurgia, e a data também. Eu preferi fazer agora, no final do ano, porque meio que eu adiantei toda a correria louca que é dezembro, mas, por exemplo, eu vou estar com 8 dias de operada no Natal, e com 8 dias, exatamente no dia do Natal, é que eu volto do médico para tirar esse curativo, colocar outro e tal. Então eu escolhi essa época porque eu sinto que não vai ter tanta gente para eu conversar, meu Natal vai passar meu marido e eu, é uma época que você perde outras coisas, mas tipo, favorece muito no pós-operatório, porque as pessoas estão em outro mundo, em outro momento, sabe? E porque eu tenho um compromisso muito importante
na metade de janeiro, onde eu já tenho que estar 100% restabelecida. Então eu acho importante vocês considerarem essas coisas, tá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é o 4º dia após a cirurgia e vim fazer algumas atualizações para vocês e dar algumas dicas também de coisas que eu vou lembrando que tem me ajudado nesse processo, tá? Bom, primeira coisa, hoje já dá pra ver que o inchaço tá bem melhor e já tá muito mais esverdeado, tá vendo? Na pálpebra ainda tá um pouco roxo, mas já tá muito mais esverdeado. Pra falar ainda é horrível, porque eu tô completamente congestionada, mas em geral eu tenho reagido muito bem. São muitos remédios, tá? Muito, um total de 8 remédios. Inclusive, eu acordei agora, são 6 e pouco da manhã por aqui, eu tenho o costume de acordar cedo. E justamente eu vou aproveitar para tomar um café da manhã levinho, porque tem um dos remédios que se eu tomo em jejum, nossa, me cai assim como muito mal no estômago, sabe? Em geral, eu tenho me sentido super bem, como eu falei para vocês, é tanto remédio que não dá tempo de sentir dor. Conforme o inchaço e o roxo vai passando, você sente que a pele tá um pouco mais delicada. Mas nada além do normal. Eu tô com muita saudade de passar creme no meu rosto, porque eu sinto que a pele tá muito esticada. E foi mesmo, né, por conta da cirurgia, mas assim, aquela hidratação que faz falta, nossa, meu sonho é passar um hidratante. Roupa, eu já tô arrumadinha, já tomei banho, já me arrumei tudo, mas vocês vão me ver de pijama aqui, porque esse é o único pijama que eu tenho de botão e facilita muito. Essa é uma dica enorme, tá? Quando você for fazer sua cirurgia, providencie roupas de abotoar que sejam confortáveis para você ficar em casa, porque não dá para passar nada pelo nariz. Aliás, é ótimo evitar também. Continuando, coisas aqui que eu posso lembrar para vocês do 4º dia já. Eu ainda não fui ao banheiro, estou falando de número 2, ok? Muitas intimidades por aqui, né? Meu Deus, muitas intimidades, mas são coisas importantes de se falar. Isso é por conta da quantidade de remédios e também por conta da anestesia. É normal que demore um pouquinho para voltar, por isso que é muito importante você seguir a alimentação que o médico passar. E você comer fibras, coisas naturais, porque vai dar uma prendida aí no seu intestino. Coisas boas que eu posso lembrar para vocês. Escolha bem a estação que você quer fazer a cirurgia, tá? Uma das coisas que você mais tem que evitar é calor e passar calor. Porque o calor estimula que você sangre muito. E a ideia é que você sangre apenas o normal. Não pode sangrar muito. Por isso que a dieta é mais em sopas frias, em coisas geladas, porque realmente não pode estimular. Então, eu tô operando no final da primavera, verão, tá agradável. Mas toma cuidado com isso, tá? Então, essa é uma dica muito boa. Coisa muito boa para você fazer que eu fiz antes de operar. Uma semana antes de operar, eu fui ao meu dentista. Por quê? É bom você revisar se você precisa fazer a típica limpeza dos dentes, se tem alguma restauração, alguma coisa na sua boca que seja rápido de cuidar antes da sua cirurgia. Por quê? Você vai respirar 100% pela boca. No momento da cirurgia, eles colocam uma coisa na sua garganta, que eu não sei explicar bem, mas aparece nas imagens dos primeiros dias por aqui, desse vídeo. E é muito importante que o cuidado com a sua boca esteja em dia para você não ter nenhum risco de inflamação, infecção, nem nada. E porque você vai sentir a sua boca muito sensível. Às vezes você vai até pensar que você tá com dor de dente por conta dessa sensibilidade. Então, vá ao dentista. Coloque a data da sua cirurgia depois que você já passou pelo seu período menstrual, tá? Também foi um grande acerto isso que eu fiz. Porque senão você vai ficar muito mais sensível a várias outras coisas, tá? E uma grande melhora que eu já tô sentindo nesse dia, que eu tô abrindo mais a boca. Ainda não dá pra rir, meu sorriso tá completamente bloqueado, mas eu já consigo abrir mais a minha boca. E isso é maravilhoso. Cada pequena conquista é muito maravilhosa. Vou tomar meu café da manhã. Gente, tô comendo muito saudável, porque são as únicas coisas que eu consigo comer. Ou sopinha leve, ou gelatina, ou sorvete de nenhum sabor, assim, só pra gelar mesmo a boca, refrescar. E fruta. Nossa, muita fruta. Então, eu vou
comer isso agora, depois já vem, ó, meu coquetel de remédios por ali. A melhor hora do meu dia é quando eu uso esses dois produtos. Eles são para tirar o sangue, né, que fica no nariz. Então tem esse aqui, que é muito bom, uma gota de cada lado. E este daqui, que para mim é melhor ainda, ele é uma solução isotônica de água do mar. Deu uma assustada antes de eu usar a primeira vez, que eu pensei, gente, eu vou colocar um negócio que vai ficar salgado lá dentro, vai arder. Nossa, gente, não é assim, e é um alívio imenso. Acabei de lavar o nariz, eu falo até melhor depois disso. Nossa, como eu disse, é o melhor momento do meu dia. E também tô feliz porque consegui ir no banheiro. Gente, eu sou uma pessoa que vai ao banheiro regularmente, meu intestino funciona como um reloginho. Então, esses 4 dias sem ir, me senti muito mal. Então, o corpo tá voltando à sua normalidade. Ainda no 4º dia, eu lembrei de uma coisa que foi um cuidado muito bom que eu tive também, que eu queria recomendar. 1 mês antes da cirurgia, eu já comecei a me cuidar dos lugares que eu ia, com as pessoas com quem eu ia me encontrar. Porque, gente, você não pode ficar gripado para fazer a cirurgia. Nem você, nem quem mora com você. Primeiro que se você ficar gripado, já não vão fazer a cirurgia, vão cancelar. E se você ficar gripado depois, a sua recuperação vai ser muito complicada. Isso daqui que vai por fora é duro, é muito duro. Justamente para que você não interfira na mobilidade da cartilagem do nariz, de como vai ficar. É para você não interferir em nada. E por dentro também tem alguma coisa que só tira depois de 8 ou 10 dias, que é quando eu volto para fazer o curativo. Então imagina se você estiver gripado e tal. Então era o cuidado que a gente tinha, reforço aqui de vitamina C, da imunidade e tal, para que nem meu marido nem eu ficássemos resfriados. E quando a gente saía, a gente meio que ia juntar com alguém, sei lá, a gente meio que perguntava assim, olha, tem alguém resfriado, tem alguém com alguma virose, com alguma coisa? Infelizmente tem que ficar chato nesse sentido, porque você está próxima de uma cirurgia, mas assim, é super importante, porque é impossível você assoar o seu nariz. Você pode até tentar, mas é impossível. E como eu disse, se você tiver resfriado, a cirurgia é cancelada. E se você ficar resfriado depois da cirurgia, vai ser muito, muito complicado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que já estamos no 5º dia. Na edição vocês vão ver os dias corretos aí. Mas hoje eu estou muito feliz, porque eu tô me sentindo muito melhor. Dá pra ver que realmente tá saindo do roxo pra ir normalizando mais o rosto. E eu tô feliz também porque hoje eu consegui lavar o meu cabelo sozinha. É uma coisa muito tonta, mas assim, eu fico feliz com qualquer coisa que eu recupere a minha liberdade, a minha autonomia, sabe? E isso foi muito especial pra mim. Decidi fazer isso hoje, que é domingo, porque amanhã meu marido volta a trabalhar. E daí eu tenho que ver que coisas eu consigo e que coisas não. Então isso me deu muita, 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 muita alegria, o alívio de lavar o próprio cabelo, enfim, muito bom. E eu fiz isso antes do meu coquetel de remédios, que eu já mostrei aqui pra vocês, que são muitos, porque tomando eles agora, eu juro pra vocês, eu fico umas 4 ou 5 horas assim, dopada. Então prefiro fazer qualquer coisa antes. Coisas que mudaram, bom, essa noite passada, o nariz sangrou um pouco mais. Nada grave, tá? O médico fala que só deve ir pra clínica quando realmente você sente que é um sangramento intenso, que não para. Se é uma coisa assim, sangra um pouquinho, daqui a pouco você acorda sangrando um pouquinho, não sei o que, é normal. O nariz tá limpando tudo que ele tem lá dentro e tá cicatrizando os pontos. Então, tudo certo até aqui. E outra coisa nova é que às vezes eu sinto que tá pinicando em algumas partes, sabe? Acho que é porque também tá nesse processo de cicatrização. São 4 horas da tarde, aí eu vim mostrar o rosto pra vocês. Eu tô percebendo, pelo menos eu, né, que eu tô bem inchada. Inclusive eu tô parecendo o Kiko aqui embaixo, ó. Esse redondinho aqui, ó, eu não tenho no meu rosto é oval. Então, ó, isso aqui é uma coisa que eu não tenho no dia a dia. Mas já tá bem melhor que o primeiro dia. E vamos que vamos. Bom dia, gente. São 6h30 da manhã. O sol tá aparecendo ali. Deixa eu filmar assim pra vocês me verem melhor.
E nossa, eu não tô muito bem não. Mas não tem a ver com dor da cirurgia, porque como eu falei pra vocês, é tanto remédio que a gente não tem tempo de sentir dor, ainda bem, né? Por isso que a gente fica dopado grande parte do dia. Meu problema é que eu não dormi nada essa noite. E eu não sou uma pessoa muito interessante sem dormir, sabe? E isso foi porque digamos que meu corpo tá cansado de dormir sentado e tá colhendo as consequências disso. Então, tô com muita dor na coluna, muita dor nos ombros, né? Porque o pescoço pesa também. Aí uma parte do corpo começa a formigar. Aí você tem que ir adaptando entre almofadas. Olha, foi horrível. A primeira vez dessas 5 noites, né? Hoje é o 6º dia, que eu não consegui dormir. Isso foi muito, 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 muito ruim. Então vou tentar dar uma descansada agora, aproveitando que já vem o coquetel de remédios, para ver se eu consigo, com a ajuda dos remédios, esquecer que eu tô sentada e dormir um pouquinho, sabe? Outra coisa, realmente precisa seguir a dieta que o médico deixa, porque, gente, eu fui tentar pela primeira vez comer uma bolacha de água e sal. Uma bolacha de água e sal. O simples fato de morder deu uma dor no meu nariz que eu desisti na hora e voltei para frutinha, iogurte, sopinha e tal. Então, muita paciência até tirar o tampão nesses primeiros dias, porque realmente exige muita paciência. Bom dia, minha gente, tudo bem? Olha que diferença faz quando a pessoa dorme, mesmo cheia dessas coisas. Acorda outra pessoa. Impressionante, graças a Deus, gente. Dormi super bem essa noite, super bem assim, sentada ainda com aquelas coisas, mas dormi. E pra mim, nada paga isso, sabe? É maravilhoso. Ainda tô inchada, ainda tô meio Kiko aqui, mas já tá quase no tom da minha pele normal, o rosto. E aí são coisas que vão passando, né? Hoje já é o dia 7, tô empolgada porque amanhã eu volto no médico, então vou tirar tudo que tem aqui. Mais uma coisa legal para contar para vocês é que mesmo com tudo isso na cara, eu fui passar desodorante e senti o cheiro do meu desodorante pela primeira vez em 7 dias. E isso que tem, tudo isso que está por fora que vocês estão vendo, mas tem coisa por dentro do nariz também. Então eu achei maravilhoso. Uma coisa que eu não sei se eu já falei aqui, eu lembro que eu falei do brilho labial, né? Do protetor labial, melhor dizendo. Porque a boca fica muito ressecada. E eu gosto de ver vídeos de relato de cirurgia, porque tem detalhes que só o paciente vai contar, né? Os médicos não vão contar e tal. Uma coisa que vocês vão precisar muito é esfoliante labial. Gente, a boca acorda tão seca que ela descasca inteira, incomoda muito. Então eu tô usando muito esfoliante labial, sabe? Outra coisa, garrafinha de água o dia inteiro. Você precisa se hidratar. Até para ir sair do inchaço, os efeitos da anestesia que duram um tempo no corpo, para melhorar toda a cicatrização e tal, mas porque realmente dá muita sede. Só que o curioso é que você acorda com vontade de tomar aquela água como se ela fosse a última do deserto, assim, aqueles golões de água. Mas vocês viram que eu perco ar até falando, então assim, não dá para tomar água com vontade. Inclusive, são golinhos assim, ó, pequenos, aos poucos, sabe? Mas precisa muito. Então, assim, como a gente dá valor às pequenas coisas de saúde no dia a dia, que a gente só percebe o quanto elas são valiosas no nosso... me afoguei com o próprio ar de novo. Que a gente só percebe que elas são valiosas quando a gente passa por uma situação assim. Bom dia, pessoal, tudo bem? Chegou um grande dia, um dia de tirar esse curativo, de ver o que vai acontecer, de ver o meu nariz pela primeira vez. Então, estou ansiosa, já estou na clínica. Essa noite foi a primeira noite, apesar de estar com tudo isso, que eu respirei um pouco melhor para dormir, inclusive. Então, acredito que a partir de hoje eu vou respirar ainda melhor. Não sei se eu vou ficar sem nada
Acredito que ainda vai ter algum outro tipo de curativo mais leve, mas alguma coisa deve ter. Não sei, vamos aguardar, né? Eu mostro pra vocês com certeza. E uma coisa assim que foi super curiosa é que assim, primeira, eu tive que colocar lentes de contato hoje pela primeira vez, depois de uma semana sem usar óculos normal, lente, nada. Porque senão eu não ia enxergar nada, né? Chegando na clínica e tal. Então eu tô estranhando ainda, tô com sensibilidade, porque o olho ainda tá meio inchado. E meu marido me trouxe, porque como tá muito inchado, eu ainda não consigo dirigir. E outra coisa curiosa também é que assim, no caminho inteiro, meu nariz pela primeira vez começou a coçar, a pinicar, a arder, e outras partes do rosto também. É muito louco, é como se essas semanas, todos esses dias que eu não saí de casa, é como se o efeito pós-cirurgia tivesse se acostumado com o ambiente da minha casa, e aí saiu, parecia um cachorrinho que fica cheirando tudo, tentando cheirar tudo, muito estímulo, sabe? Muito bizarro. Mas enfim, eu vou ver o que acontece, vou mostrar pra vocês depois que eu passar com o médico. Agora eu vou aproveitar que eu cheguei cedo na clínica, que eu tenho remédio pra tomar daqui a pouco, que não é bom que eu tome em jejum, são muitos remédios, então eu vou passar no restaurante da clínica, tomar algum café, alguma coisa, e depois já vou pra consulta. E aí eu atualizo vocês. Nossa, gente, praticamente me sinto uma nova pessoa. Fui lá hoje na consulta, não deu pra gravar, mas eu vou contar pra vocês, tá? Durou mais ou menos meia hora. Nessa meia hora, o doutor tirou o curativo anterior, que era uma tala, cintura, e por dentro do nariz fez uma limpeza também, tirou tipo umas... Não sei se acrílico é a palavra, mas lembra isso, tá? Que fica uma de cada lado por dentro e é grande, assim, tipo mais ou menos o tamanho da metade do meu dedo aqui, ó, que acompanha o nariz. Uma de cada lado, por isso que fica bem obstruído também. Tirou os pontos e tal. Não vou mentir pra vocês. Digamos que não tem dor, mas não é agradável. Sabe aquele momento do dentista em que você vai pra fazer uma limpeza nos dentes e tem um motorzinho, tem um monte de coisa na sua boca e coisas acontecendo ao mesmo tempo? É incômodo. Poucos momentos doeram, porque óbvio ainda tá muito inchado, ainda tem, né, coisas para recuperar, mas incomoda. É uma meia hora bem incômoda, assim, eu não vi a hora de terminar. Mas dentro de tudo tá bem. Quando ele terminou o curativo, quando ele tirou tudo, eu já pude ver como tá meu nariz, e aí fez esse curativo de novo. Na próxima semana eu vou de novo para fazer outra coisa. Então agora, digamos que vai ser um pouco mais fácil o acompanhamento, mais simples também. Tô me sentindo melhor para falar, tô me sentindo melhor para tomar água. Digamos que a vida tá um pouquinho mais normal agora, e isso que ainda não tá ao 100%, né? Eu nunca respirei pelo nariz completamente na minha vida, então essa primeira sensação pra mim foi incrível. Ela já seria incrível pra quem respirava e fez a cirurgia, mas pra quem nunca respirou como eu, é muito incrível, assim. Aí algumas coisas que eu tenho que fazer agora por exemplo, eu tenho que fazer fono, porque eu respirei a vida inteira pela boca, então por isso eu também falo mais rápido, eu emito o som nas duas partes, e aí isso desgasta a voz. Agora, como continua o tratamento agora? Os remédios que eu estava tomando terminaram, não preciso mais. Agora eu preciso continuar com a mesma alimentação, levinha. Eu preciso não tomar sol, esses cuidados continuam, não fazer exercício. É normal, ele falou, o rosto dá uma bloqueada nos movimentos no primeiro mês. Então eu não consigo sorrir mais que isso, eu não consigo abrir mais que isso. Então fica meio paralisado o rosto. Esses movimentos eles vão voltando aos poucos, né? E não pode forçar. A única coisa de novo que ele passou é assim: eu vou continuar com o spray de lavar o nariz, mas me passou uma pomada, que é uma pomada cicatrizante mesmo, por dentro, para passar com cotonete, e por fora. Então, digamos que isso também, além de cicatrizar, ajuda a conhecer como vai ser o formato do meu nariz por dentro agora, digamos, o caminho que ele faz, né?
nesse processo de limpeza. Ou seja, o primeiro dia que eu me sinto realmente melhor, eu tô bem inchada ainda, a luz talvez não mostre tanto, mas ainda tá bem verde aqui, bem amarelo, numa luz mais favorável dá pra ver mais. Tá bem inchado ainda, meu rosto, minha voz ainda não tá no 100%, mas eu já consigo falar melhor, eu não fico tão sem ar nesse momento. Nossa, foi assim, um alívio gigantesco. Então, acho que daqui pra frente eu vou gravar os dias que eu volto ao médico mesmo, porque a primeira semana era uma semana mais intensa de coisas que mudavam todos os dias. A não ser que mude uma coisa ou outra importante, eu volto. Mas a ideia desse vídeo é concentrar o primeiro mês de recuperação ou as primeiras 3 semanas, tá bom? Então, eu volto logo com notícias, mas assim, esse foi um presentão de Natal que eu ganhei, poder respirar melhor, com qualidade de vida. Cada vez que eu venho gravar, eu sinto vontade de rir da minha cara, porque eu acho que eu tô muito engraçada, para dizer o mínimo. Mas essa noite foi maravilhosa. Primeira noite, depois da cirurgia, que eu dormi normal, deitada completamente, respirando bem. Muito melhor, né? Porque ainda não tá desentupido completamente, mas assim, impressionante. Outra coisa que eu consegui fazer hoje, que as mulheres não dão muito valor, eu consegui usar a pinça pra dar um jeitinho na minha sobrancelha, buço, enfim, porque tem dias que eu não conseguia nem triscar no meu rosto e passei um hidratante, né, gente? Então, assim, agora é ter paciência realmente pra desinchar, pra seguir todo o protocolo, né? Enfim, semana que vem tem curativo pra trocar outra vez. Ainda estou treinando isso de falar um pouco mais devagar, que às vezes eu fico um pouquinho sem ar, tenho que aprender também a emitir esse ar de um jeito correto agora, mas ainda tá muito inchado por dentro, né? Então não facilita muito, assim. E realmente o médico falou, tem que ter paciência pros músculos do rosto, pro rosto completamente ir recuperando os movimentos, porque eu não consigo, ó. Esse é o máximo de sorriso que eu posso dar, de expressão facial. Então, vamos aos poucos, né? Mas tá tudo muito, muito melhor. Realmente, até tirar o tampão é a fase mais insuportável. Oi, gente. Eu não sei quanto tempo faz que eu apareci aqui pela última vez. Eu sei que agora a situação tá um pouco mais constante cada dia. Então, eu só venho quando acontece algo novo mesmo. E uma coisa muito boa, consegui colocar minhas lentes de contato, então meus olhos já não estão inchados como antes. De um modo geral, meu rosto tá bem menos inchado. Tá, eu consigo reconhecer mais, né, os meus traços faciais, embora ainda esteja inchado, mas está muito melhor. E como eu consegui colocar minhas lentes de contato, hoje eu vim fazer um teste para ver se eu já consigo dirigir. Vim próximo à minha casa e tal, e deu certo. É um pouco incômodo no sentido de que eu fico um pouco sem respirar, né? Mas não sei se é a posição, né? Que tô um pouco mais completamente sentada, se realmente tô muito mais adaptada porque tô ficando muito mais em casa com o ar da minha casa do que fora. Ai, sei lá, gente. Mas em geral, assim, para dirigir e tal, nenhum problema. Então, eu valorizo muito a independência, a autonomia. Então, para mim, qualquer coisa que me permita ir retomando a minha autonomia, a minha liberdade, eu já considero como um avanço da recuperação, sabe? Então, eu tô muito feliz. Bom dia! Hoje eu me sinto muito, muito, muito melhor. Primeira vez que consegui maquiar um pouquinho. Eu tenho que sair agora. E, nossa, tô me sentindo muito melhor. Ainda não respiro 100% pelo nariz, o médico disse que é normal, vai desinchando por dentro aos pouquinhos, mas eu já respiro muito melhor do que eu respirava antes da cirurgia, imaginem. Meu rosto também tá bem mais desinchado. Eu ainda não recuperei os movimentos completos do rosto, ainda tô um pouco sem expressão, mas tá muito melhor. Uma coisa que começou a acontecer há uns 2 dias, mais ou menos, é que eu tenho uma dorzinha durante o dia. Não é o dia inteiro, mas sempre vem em algum momento do dia, como se fosse uma sinusite. E o médico me disse que é justamente por isso, porque ainda tá congestionado por dentro e isso vai passando com o decorrer dos dias. Mas é impressionante como tudo melhora quando a gente consegue resistir aqueles 8, 10 primeiros dias em que tá com tampão.
É a pior etapa. Depois você já começa a ver resultados visíveis assim. Pessoal, hoje eu voltei na clínica para o segundo controle depois da cirurgia e foi maravilhoso. Ele fez a mesma limpeza de antes, mas dessa vez tinha pouquíssima coisa acumulada no nariz, então foi em 15 minutos, não sofri como da outra vez. E tem boas notícias. A partir de agora, eu só preciso voltar no médico daqui a 2 semanas, quando completa mais ou menos um mês de cirurgia. Tô falando muito melhor, respirando 100% pelo nariz. Essa sonoridade nasal na minha voz é porque ainda tá inchado por dentro, né? Pouco, mas está. Mas estou falando, respirando 100% pelo nariz, é maravilhoso, é maravilhosa essa sensação. Já consigo tomar água, assim, quando eu tô com sede mesmo, tomar um gole, assim, que saudade disso. Agora eu preciso passar protetor solar ao redor do nariz, né, pra... Não tô com nenhuma cicatriz da cirurgia, mas é justamente para evitar que manche, que pigmente muito essa parte. Eu também agora vou ser responsável durante as próximas 2 semanas de eu mesma trocar esse curativo aqui. Então ele me ensinou como o tamanho das fitas, como que corta, por onde tem que passar e as pressões que tem que fazer. Então na próxima vez que eu trocar, esse foi o médico que trocou, na próxima vez que eu fizer eu vou mostrar para vocês. E outra recomendação que ele me deixou é fazer massagens. Eu tenho que fazer algumas massagens no meu nariz para liberar o pouco do inchaço que ainda tem. Então, quando eu fizer isso também, eu vou mostrar para vocês. Acredito que os vídeos, agora a continuação do vídeo vai ser mais espaçado mesmo, só se alguma coisa muito nova acontecer nesse período, como a troca do curativo ou a primeira vez que eu fizer a massagem, mas fora isso, acho que só volto agora no último controle com o médico, quando acredito que já vou estar de alta do pós-operatório, mas olha, já sinto que valeu muito a pena, a qualidade de vida já é outra, mesmo não tendo terminado completamente. Tô muito feliz de ter tomado essa decisão e já posso comer, já sinto o cheiro das coisas, já consigo abrir a boca normalmente, já voltei a sorrir bastante, a esticar o rosto, a ter mais expressões. Nossa, eu tô realmente muito feliz. Tive medo por muitos anos dessa cirurgia, mas agora nunca estive tão certa de que foi a melhor decisão. Chegou o dia de eu mesma trocar meu curativo. Vai dar certo? Não sabemos, mas temos que tentar. Tá aqui com esse micropore que é da cor da pele mesmo. Tem que cortar em várias fatias. Bom, vou mostrando pra vocês. E primeiro tem que tirar o que tá aqui, né? Então, bora lá. Se eu estiver olhando pra cima é porque tem um espelho aqui que me favorece, tá bom? Dá um pouco de aflição. Por sorte, a região já não tá tão dolorida. Nessa vida, a gente tem que ter coragem, né não? E isso tem que trocar porque... Bom, já saiu grande parte. Porque com o passar dos dias vai perdendo força. Né? As bandas vão perdendo força e aí tem que fazer pressão outra vez. Consegui tirar. Então agora eu vou dar uma limpada, porque fica um excesso de cola. E vou começar a fazer aqui o novo curativo. Um algodão e água micelar. E isso faz com que a colinha seja removida mais facilmente. A ponta do nariz tá muito dura. O médico falou que é normal e que com o tempo vai, digamos, voltando, né, a ter a flexibilidade de antes, de poder fazer assim no nariz, sabe, de movimentar mais. Pronto, nariz limpo. E assim vocês já conseguem ver como ele ficou. Vou olhar assim de perfil. Já consigo sorrir mais, já tenho mais expressão, já tá muito melhor. Vou aproveitar que eu tô sem o curativo ainda e vou mostrar pra vocês as massagens que eu tenho que fazer, tá? A primeira toma esse dedo indicador e aqui em cima vai fazendo movimentos circulares, fazendo pressão em todo o nariz antes de chegar na ponta, por 1 minuto. Outro tipo de massagem que tem que fazer toma o dedo polegar indicador, assim, e aqui, ó,
vai... Ai, isso dói ainda, porque ainda tá meio inchado por aqui. E vai fazendo esse movimento pra também circular o sangue por aqui. Tudo por 1 minuto. E esse tipo de massagem, gente, pode fazer várias vezes ao dia. Todas as vezes que você se lembrar, você pode fazer, inclusive por cima do curativo, tá? Tô aproveitando porque assim eu tenho mais sensibilidade agora que eu ainda não troquei. E outro movimento que tem que fazer também com os 2 dedos, mas agora assim, ó. Você posiciona um aqui em cima, o outro aqui em cima, e a ideia é levemente levantar a pontinha para ela ir ganhando essa flexibilidade. Como eu tinha falado para vocês que ainda tá bem dura a ponta, precisa fazer isso, tá? Então, esse é o tipo de massagem que tem que fazer o dia inteiro. Mudei um pouco a câmera, que acho que assim vocês vão ver um pouquinho melhor. A luz não tá muito boa, tá direto aqui, mas acho que vai dar pra ver. Corta um pedaço pequeno. E esse primeiro pedaço, a gente vai colocar ele aqui em cima, ó. Quase encostando no canto interno dos olhos. Apertar bem e fazer a pressão pra baixo. Não pode ficar nenhum tipo de ar. Tem que pressionar mesmo, assim, tá? Aí vem com mais 3 desse tamanho. Vai colocando meio em cima, fazendo essa pressão. Claramente eu acho que não vai ficar tão bonitinho como o do médico, mas vamos lá. E um terceiro aqui. Antes de chegar na ponta, pressiona também, deixa ele bem para baixo. Tá vendo? Ó, a gente vem com uma bem maior e essa é um pouquinho mais complicada, porque tem que pegar daqui da ponta, mas tem que deixar as narinas livres e levar para cima, bem apertado, bem apertado. Aí a gente junta essa pontinha, aqui ó, sobra, aí a gente corta o excesso. Tô me saindo bem, viu? Para a primeira vez que eu tô fazendo isso. Isso, corta o excesso, deixa ele bem preso. E pronto, ó. Estamos aí de novo com o curativo. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e eu já tinha passado hidratante no meu rosto e o médico falou que eu devo começar a usar protetor solar ao redor do nariz. Vou aproveitar e passar no rosto todo, para que o sol e tal não hiperpigmente a cicatriz, que não tem cicatriz nenhuma aqui em volta, ó. Mas foi aqui que abriu e aqui. E pra não ficar com mancha, né, no rosto e tal. Então eu já aproveito, ó, e passo delicadamente aqui, ó, embaixo do nariz e do lado. E pronto, a recuperação tá cada dia melhor. Eu respiro 100% pelo nariz, eu já durmo super bem. Eu tô voltando a sentir o cheiro das coisas. Tá só melhorando. Então eu só vou aparecer aqui quando eu tiver algo novo pra contar, porque daqui 2 semanas eu volto no médico, e até lá, a cada 2 dias eu tenho que ficar trocando esse curativo, então só vou aparecer aqui nesse tempo se tiver algo realmente muito novo, assim, pra contar, tá bom? Mas vocês vão comigo nesse vídeo até o final, até eu não precisar usar mais isso. Finalmente esse dia chegou, o dia que eu falo com vocês sem curativo, o dia que eu já posso dizer que eu tô quase 100% restabelecida, vindo aqui pra contar tudo pra vocês. Tô muito feliz. Antes de mais nada, só queria lembrar que eu sei que eu não tô com a melhor câmera, tô fazendo no meu celular, nem com a melhor luz, é porque realmente esse vlog eu quis gravar tudo em tempo real, apenas eu saía do médico, eu já gravava, como tá acontecendo hoje, e todas as outras coisas, para que esse vlog saísse mais rápido para vocês e o mais natural possível. Mas eu acho que dá para entender bem tudo, né? Fui ao médico hoje e finalmente ele fez uma última revisão no pós-operatório, já foi bem pouquinho o que teve que limpar e tal. E tá tudo ótimo, tá desinchando bem. Fui liberada para usar o curativo só à noite enquanto eu durmo, então de dia eu já posso me sentir uma pessoa mais normal. Tem sido muito bom, respirando 100% pelo nariz. O que eu tenho que fazer agora é, até completar 3 meses de cirurgia, eu vou completar 1 mês esta semana. Até completar 1 mês de cirurgia, eu tenho que voltar 1 vez por mês para ver como que tá tudo. E até lá eu tenho que, pelo menos por 2 semanas, continuar com esse curativo, mas só à noite, fazer as massagens que eu já ensinei por aqui para vocês. Me deixou um spray nasal também. E seria isso.
Vida normal a partir de agora, a partir de fevereiro eu já poderia voltar com exercício físico, que eu tô sentindo falta. Mas assim, coisas para resumir tudo que eu já contei aqui e para que você saia desse vídeo já com conclusões mais concretas. O que mudou na minha vida em termos de qualidade de vida? Tudo. O fato de que eu respirava quase que 90% pelo nariz, e agora pela boca, desculpa, e agora eu respiro 100% pelo nariz. Isso me trouxe uma qualidade de vida absurda, coisas que eu ainda estou descobrindo, como por exemplo, eu antes, quando eu ia lavar um banheiro em casa, fazer algum tipo de limpeza, eu exagerava na quantidade de produtos, não só porque eu sou brasileira e isso é comum na nossa cultura, mas por eu não sentir mesmo o cheiro das coisas, sabe? Então eu usava até sentir o cheiro. Perfume eu tomava um pouco mais de cuidado, porque eu sei que pode ser enjoativo para as pessoas. Mas mesmo assim eu me sentia insegura se eu tinha passado demais, se eu tinha passado pouco. Desodorante era uma coisa que eu sempre me preocupava, se eu estava fedida ou não, porque eu não tinha essa percepção total dos cheiros, dos perfumes. Isso mudou minha vida, assim, completamente. Por essa mesma questão, eu também hoje sinto, parece que eu voltei a aprender a comer, ou que eu fui apresentada a um novo mundo, ao novo mundo da comida. Coisas que eu pensava que tinham um sabor, hoje tem outro sabor, ou é mais forte do que eu pensava, ou é mais delicado do que eu pensava. Então, digamos que eu fui reapresentada ao universo gastronômico, assim, e tem sido o máximo. Ao mesmo tempo também que isso é um processo gradativo, né? Até 3 meses é considerado pós-operatório, onde deveria desinchar completamente, mas assim, a nova adaptação, né, do septo, do nariz, de tudo que foi feito, o normal é levar até 1 ano para todo o organismo se adaptar. Então significa que as papilas gustativas, tudo que tem a ver com o olfato, vai levar o seu tempo e eu não posso acelerar nada. Mas eu já sinto uma melhora muito grande nesse sentido. Minha voz melhorou muito, vou ter que fazer fono para não falar tão rápido e assim não desgastar tanto com a passagem do ar, que foi uma coisa que eu me acostumei, por sempre ter respirado pela boca, mas eu já poderia em algum tempo mais voltar a cantar, eu já não tenho dor de garganta, eu já não sinto ressecamento. Gente, melhorou muito minha qualidade de sono, revelando intimidades aqui para vocês, né? Desde que o desvio de septo se agravou da pandemia para cá, eu comecei a roncar, eu inclusive já estava evoluindo para um caso de apneia e tudo isso foi consertado agora. Então assim, o ganho que eu tive em qualidade de vida, no sono, de cansaço, de muitas outras coisas foi maravilhoso. Em termos, com certeza eu estou esquecendo alguma coisa, mas estou falando do principal aqui, tá? Em termos estéticos, assim, eu me sinto muito mais bonita. Claro que isso é relativo, mas com uma cirurgia no meu rosto e como eu tenho que me sentir bem, e eu estou feliz com isso, então, para mim, foi um sucesso. Uma coisa que eu descobri que eu não sabia, eu tinha as olheiras muito mais marcadas do que eu tenho hoje. E isso é porque o desvio de septo, ele ajuda nisso, em você ter mais olheiras, porque afeta, né, a circulação sanguínea, fica tudo muito concentrado aqui, enfim, e isso também ajudou bastante. O meu sorriso tá muito mais em evidência agora, e não sei, eu me sinto mais bonita, não que o meu nariz fosse uma questão pra mim, sabe? Mas sabe aquela coisinha assim de tipo, nossa, sinto que ficou melhor. Eu sinto que ao mesmo tempo teve aquele equilíbrio entre ficar sutil, mas ao mesmo tempo dá pra ver uma diferença, sabe? E eu tô muito feliz com o resultado. Uma coisa que vocês me perguntaram muito, quem foi o médico que me operou, como funciona essa cirurgia no Chile e tal. Aqui é o ponto onde eu vou tentar me alongar um pouquinho mais, tá? Como apareceu em diversos momentos nesse vlog, eu operei na clínica Santa Maria, que é uma clínica que tem cobertura, maior cobertura no caso, pela minha ISAPRE. Se você não sabe nada sobre o Chile, ISAPRE é a sigla para planos de saúde privado, tá? Então, dentro do plano de saúde que eu tenho no Chile, essa clínica Santa Maria, ela tinha uns 70% de cobertura, então era mais conveniente para mim. E lá me operou o Dr. Carlos Aravena, excelente otorrino. Gente, além do trabalho impecável, sabe aquela pessoa que ela se dedica a várias consultas, te esclarecer ao máximo para você tomar a melhor decisão, que tem a paciência de explicar, que tem um trato muito mais humano. Ele foi fundamental para eu tomar a minha decisão. Indico assim
de uma forma muito maravilhosa. Ele esteve, assim, impecável em esclarecer tudo de novo, tirar todas as minhas dúvidas antes de entrar no centro cirúrgico, coisa que ele já tinha feito nas consultas anteriores, o pós também, o WhatsApp sempre disponível, a hora que eu quisesse, para perguntar, para qualquer coisa. E aí você deve estar pensando, mas com certeza ele te conhece das redes sociais. Gente, ele soube agora, porque eu faço questão de ser uma pessoa normal, como de fato sou em tudo que eu faço. Ele soube agora que eu faço um trabalho nas redes, ainda perguntei, posso te divulgar e tal? Ele falou, tudo bem, maravilhoso e tal. Então, assim, ele não me tratou diferente por saber que eu faço um trabalho nas redes sociais. Ele me tratou bem porque é dele, é da índole dele, do profissionalismo dele, sabe? Se você tem uma ISAPRE, ou seja, um plano de saúde privado, né, como as redes de planos de saúde no Brasil, no Chile funciona assim. Primeiro, o doutor vai te passar o código lá dentro da nomenclatura médica que corresponde à sua septoplastia. Com isso e com a ordem médica, você manda para a sua ISAPRE, ou seja, para o seu plano de saúde no Chile, e eles vão te passar um preço, uma cotização, não é esse nome em português, cotação prévia, né, de quanto seria. Por que prévia? Porque pode ser que você tenha alguma complicação na cirurgia, que seja necessário mais gente na equipe médica. Se tiver qualquer intercorrência, esse valor vai mudar, tá? Mas digamos que eles trabalham inicialmente com um cenário ótimo e ali você já vai saber quanto está coberto pelo seu plano de saúde e qual é a diferença que você tem que pagar. No Chile funciona diferente. Se você quer entender a fundo como funciona o plano de saúde no Chile, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E também no meu curso Avocado Imigrante, que também está no link da bio, você pode ter todos os detalhes sobre isso. Então não vou me alongar muito para não ser repetitiva, mas eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a cirurgia total fosse R$1.000. É só um exemplo, tá? R$1.000. Aí, com 70% de cobertura, que era o caso do meu plano, o plano ia cobrir R$700. Sobra o quê? R$300 para eu pagar. Aí, esses R$300, existe uma forma de você diminuir esse valor, que é contratando um seguro complementar de saúde, que aqui no Chile é muito comum. E aí, se você tem um plano de saúde bom, esse plano também vai pegar esses R$300 e falar assim, olha, que foi o meu caso, desses R$300 que a ISAPRE, né, que o seu plano de saúde não cobre, a gente cobra 200. E aí no final fica R$100 para eu pagar. Então a minha dica para você é, primeiro, tenha um plano de saúde privado no Chile, um plano bom, com uma ótima cobertura. E na clínica que tem a maior cobertura, escolhe essa para você fazer a sua cirurgia. Então, eu te indiquei aqui meu médico, eu te indiquei aonde eu fiz, mas o que vai compensar para você economicamente é você ser operado na clínica onde você tem uma maior cobertura, ok? Dentro dessa clínica com maior cobertura, você passa por todos os otorrinos que você desejar e com o que você se sentir mais confiável, você faz a cirurgia. E aí depois, um mês, um pouquinho depois, a ISAPRE manda, olha, realmente deu tudo certo na sua cirurgia, tô confirmando aqui os valores e tal, então é só depois da cirurgia, depois que a ISAPRE se comunica com você, é que você paga esse diferencial pequeno, que vai ser menor ainda se você tiver um seguro complementar de saúde, ok? Fê, e pelo sistema público, dá para fazer? Sistema público eu também já expliquei nesse outro vídeo que eu comentei para vocês. Aqui no Chile se chama FONASA. E no sistema público, você pode fazer a cirurgia, só que o sistema público do Chile não é igual ao SUS no Brasil, onde você não paga nada. Eu sei que vai ter uma galera nos comentários comentando que o SUS é pago pelos impostos, não sei o que. Ok, mas eu tô dizendo que aqui não é esse mesmo modelo, tá? Então, funciona parecido ao sistema privado de saúde, que nem que seja, tô dando um exemplo aqui muito ridículo, mas só para você entender, nem que seja R$10 você vai pagar. Tá? Então funciona do mesmo jeito, você passa numa clínica pública ou um médico que atende pelo FONASA, você faz as suas consultas tal, e aí você vê com a FONASA quanto que vai sair no final a sua cirurgia, mas é como eu disse, nem que seja 5, 10, 15, 50 reais, sei lá quanto, alguma coisa você vai pagar, tá bom? Então eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, qualquer dúvida relacionada mais em detalhes em como funciona a saúde no Chile, vocês acessem o meu curso, tá disponível todos os dias do ano, aqui na bio, na bio do meu Instagram, tem todos os detalhes explicados, tem um vídeo aqui no canal já.
Eu espero que você tenha gostado desse vlog. Eu fiz questão de gravar cada passinho em tempo real. Eu tô muito satisfeita com o resultado. Eu espero que o vídeo te ajude também a tomar uma decisão. Se eu puder te deixar com uma mensagem eu tinha muito medo de fazer essa cirurgia, adiei por anos. E adiar só complicou o meu quadro, afetou até a minha voz. E hoje eu me arrependo de não ter feito antes. Eu ganhei muito em qualidade de vida, eu tô muito feliz de já não ter que gastar dinheiro com remédios, de já não ter os problemas de antes. Esteticamente, eu tô muito feliz com o resultado. Então, eu só tenho realmente a agradecer e comemorar tudo que aconteceu. Então, se você precisava desse ânimo, eu espero ter sido esse ânimo pra você, tá bom? A gente se encontra por aqui no próximo vídeo, também no podcast assim que voltar. E se você quiser mais detalhes, se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu te respondo. Ou me segue lá no Instagram também, que você pode ter mais detalhes conversando diretamente comigo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!